Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aula 6 e 7, jogos e desafios matemáticos com a calculadora da sequência 4 do volume 2 do Aprender Sempre. Então já sabe, deixa aquele like maneiro, se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e bora começar! O que vamos aprender? Nestas aulas vamos lidar com situações relacionadas a jogos e desafios matemáticos usando calculadoras. Vamos continuar trabalhando com as operações de subtração, divisão, multiplicação e adição para encontrar relações entre elas, determinar números desconhecidos de equações e melhorar as estratégias de cálculo. Número 1. A professora Dalila propôs aos estudantes um jogo matemático que deveria ser realizado com calculadoras. Nele será necessário resolver alguns desafios. A cada fase concluída, e mediante respostas corretas, os estudantes passaram para a próxima fase. E precisam completar todas as 5 corretamente para ganhar a partida. Como num videogame, ajude-os com as operações matemáticas para que cheguem ao fim do jogo. Então vamos continuar para ver quais são esses exercícios. Letra A. Na primeira fase, Marina só recebeu as informações dos números que haviam sido apertados e tinham que descobrir que sinais haviam sido usados nas equações. Número 1. Temos aqui então a operação 1323. Temos aqui um sinal desconhecido, tá vendo aqui onde eu estou fazendo uma interrogação. Temos o outro número da operação. Temos outro sinal desconhecido e temos aqui mais um outro número. O que a gente tem que começar analisando primeiro, turma? Veja só, vamos mais uma vez fazer a nossa análise. Então temos aqui o número 1327 e olha o outro número que ele é maior, 1392. O que aconteceu desse número para cá? Ele aumentou. Então, qual operação que poderia aumentar o nosso número? Temos duas. Pode ser a adição ou a multiplicação. Só que se eu multiplicar esse número 1327 por 65, vai dar um número muito maior do que 1392. Então não vai ser a multiplicação, vai ser a adição. Então, turma, é o seguinte, 1327 mais 65 é igual a 1392. Tá certo? A gente já vai conferir isso na calculadora. Vamos fazer a número 2, depois a gente começa a fazer junto com a calculadora. Temos aqui, ó, na número 2, o número 894, depois temos o número 2 e temos um número que é o resultado. Olha só, o que aconteceu desse número para esse? Ele diminuiu bastante, né? Então, se eu fizer aqui, ó, uma subtração, vai diminuir bastante? Não, né? Porque, ó, se eu subtrair 2 de 894, eu vou ficar com 892. E não é esse o número que está aqui. Não é verdade? Então, isso aqui, na verdade, é uma divisão, tá certo? Então, olha só, eu tenho uma divisão aqui, ó. Olha o símbolo da divisão. E agora sim, ó, 894 dividido por 2, o resultado é 447. Então, ó, 894 dividido por 2, o resultado é igual a 447, tá legal? Então agora vamos conferir isso na calculadora. Então bora lá, vou trazer a minha calculadora aqui para o meio da tela. Muito bem, vou colocar ela mais para cá, acho que aqui fica bom, né? Que assim a gente consegue ver todos os números. E aí vamos lá então fazer a nossa conta da número 1 mais uma vez, só que agora com a calculadora. Então eu tenho o número 1327, eu vou colocar o símbolo da adição que a gente encontrou, mais o 65. E depois eu vou apertar a igualdade logo aqui abaixo. E olha que número formou, 1392. Agora aqui na número 2, vamos limpar a calculadora e eu vou colocar o número 894 e eu vou dividir, sinal da divisão, por 2. E olha o meu resultado, 447. Tá vendo só? Bem legal, né? A gente presta bem atenção nos números que já fica fácil de descobrir qual é o número da operação. Mesma coisa aqui, ó. Vamos lá dar uma olhadinha na número 3. Eu tenho aqui a número 3, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Aí, ficou melhor. O número 6.398. Tenho que encontrar qual que é a operação. Temos outro número que é 189 e temos o resultado
6.209. E veja só, 6.398 e 6.209, o que muda aqui, turma? O 6.000 continua igual, tá vendo aqui, ó? Ele continua a mesma coisa. Então mudou somente a casa das dezenas, centenas e unidades, tá vendo só? Então significa que aqui não pode ser uma divisão, porque se eu dividir o número vai ficar muito menor do que isso, né? Se eu dividir 6.398 por 189, vai dar um número bem baixinho. Então isso aqui na verdade é uma subtração. Por que eu sei que é uma subtração? Porque o número também está diminuindo. E quem que faz o número diminuir? A divisão, ela faz o número ficar menor, e a subtração, tá certo? Então ela faz o número ficar menor também. Muito bem. Então 6.398 menos 189 é igual a 6.209. E agora aqui na número 4, temos o número 362. Depois nós temos aqui o número 4 e olha o que aconteceu. O número cresceu, ele aumentou bastante, tá vendo? Então significa que esse número ele foi multiplicado. Por quê? Como eu falei para vocês, vou colocar mais aqui acima. O que faz aumentar o número? Uma adição ou uma multiplicação, né? E aí, se eu faço uma adição aqui, o meu número vira 366, porque se eu somar esse 4, vira 366. E não é isso que está no resultado, né? Então só pode ser uma multiplicação, porque agora sim, ó, 362 vezes 4, ou então, pode dizer assim, multiplicado por 4, é igual a 1448. Daqui a pouco a gente vai vir conferindo. Vamos observar a número 5 aqui, tá? Então, eu tenho o número 900, eu tenho uma operação que a gente vai descobrir qual é. Ela vai acontecer aqui junto com o número 30. E olha o nosso resultado aqui, ó. Nossa igualdade é o número 30. Então, significa que de 900 para o resultado, o número diminuiu muito. Se ele diminuiu muito, qual que é a operação que diminui mesmo? Divisão e subtração. Vai ser a subtração, por exemplo? Não, né? Porque se eu subtrair 30 de 900, vai sobrar 870. Então, só pode ser a divisão, tá certo? Muito bem, então, 900 dividido por 30 é igual a 30. Lembrando, daqui a pouco eu vou trazer a calculadora e resolver todos com vocês aqui, né? Todos esses que estão faltando. Agora, ó, vamos na número 6, tá? Lembrando que esse número aqui, ó, está em número romano, ele representa o algarismo 6, tá certo? Então, na número 6 eu tenho o número 10.784. Esse número vai realizar uma operação com o 423 e temos aqui 10.361. Então, olha só, o 10.000 permaneceu igual no resultado, mas o que mudou foi as unidades, dezenas e centenas. Então, significa que aqui, ó, o número diminuiu, tá vendo? Ó? Ele diminuiu. Se ele diminuiu, nós temos uma subtração, porque se fosse uma divisão, daria um número muitíssimo menor do que esse que nós temos no resultado. Então, nós temos uma subtração aqui, tá certo? 10.784 menos 423 é igual a 10.361. Vamos ver agora a número 7 aqui, ó. Eu tenho o número 20.716. Eu vou ter uma operação aqui com o número 35.476 e vai resultar em 56.192. Então, olha só, aqui ó, o nosso resultado vai ser 56.192. Que operação pode ser essa? É só a gente perceber aqui, ó, se eu fizer uma multiplicação, o número ficará muito maior, porque a multiplicação faz os números crescer geralmente, tá? Não é sempre, mas faz os números crescer bastante comparado com a adição aqui, ó, que também faz o número aumentar. Tá vendo? Então, olha só, se eu tenho aqui o número 20.000, olha só para o 20.000, quantos são 20.000 mais 35.000? Só você pensar aqui, ó, quanto que é 20 mais 35? Vai dar 55, e 55, ó, é bem próximo de 56. Significa que aqui nós já temos uma adição, fica fácil de perceber. Então, olha só, nós temos uma adição aqui, ó, 20.716 mais 35.476 resultou em 56.192.
Legal? Vamos fazer a número 8. Mais uma vez lembrando, esse número romano representa o número 8, tá legal? Então vamos ver aqui, ó, eu tenho o número 450, vai acontecer uma operação com o número 7 e vai resultar num número bem maior, ó, 3.150. E qual é a operação que faz o número aumentar bastante mesmo? É a multiplicação, né? Então nós temos aqui, ó, uma multiplicação, 450 multiplicado por 7 vai dar igual a 3.150. Agora vamos conferir tudo isso na calculadora. Trouxe aqui a calculadora para vocês e vamos fazer as nossas operações. Nós já fizemos a da número 1 e da número 2, agora vamos fazer a da número 3 até a número 8. Então bora lá. Na número 3 temos o número 6.398 subtraído o 189. E aí nós temos a igualdade 6.209. Então deu certo, encontramos a operação corretíssima. Agora vamos fazer a número 4. Eu tenho o número 362, eu vou multiplicar por 4. Multiplicando por 4 eu vou ter a igualdade de 1.448. Encontramos também, muito legal. Agora aqui, ó, 900 na número 5 dividido por 30. E eu vou apertar na igualdade e olha o nosso resultado, deu 30. Legal, encontramos também a nossa divisão. Muito bem, na número 6 eu tenho o número 10.784, eu vou subtrair 423. Qual que será nosso resultado? 10.361. Então ó, ficou certinho, ó, com o resultado aqui abaixo. Tá vendo que legal? Agora aqui na número 7 eu tenho o número 20.716 mais 35.476, que vai resultar em 56.192. Olha que legal, muito tranquilo, né? Temos aqui agora o número 450 aqui no exercício 8, multiplicado por 7, que vai resultar em 3.150. Olha que bacana, né? Então vamos continuar e fazer a letra B. Na segunda fase, Bento precisou descobrir que números tinham sido apertados na calculadora para que as equações estivessem corretas. Então olha só, agora na segunda fase, o Bento ele precisa descobrir quais números tinham sido apertados, né? O que a gente tem nesses exercícios agora? Nós temos a operação, que antes a gente não tinha, temos a igualdade, temos uma das parcelas, repare que aqui ó, nós temos somente a adição, ó, tá vendo? Todos da letra B são compostos de adição, isso é importante perceber, porque eu vou falar uma regrinha da adição já já. Então, vamos ver aqui, ó. E nós temos uma parcela faltando, ó, tá vendo? Ó? Uma parcela da adição que está faltando. Muito bem, olha aí, ó, em todos eles está faltando uma parcela da adição. E como que a gente encontra essa parcela que está faltando? Qual que é o operador oposto da adição? A gente já viu isso em aulas passadas, e eu vou relembrar aqui com vocês, porque é muito importante lembrar disso para que você possa resolver esse exercício. Então, o operador que é o inverso da adição é a subtração. Então, o que a gente faz? Olha só, nós temos o resultado, não temos? O que tem aqui dentro desse resultado? Temos duas parcelas. Temos a parcela do número 65, mais a parcela do número que a gente precisa descobrir aqui. Elas estão somadas aqui e virou o resultado 105, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair a parcela que a gente conhece, tá? Então do 105 a gente vai subtrair 65. Aqui na número 2, do número 122, que é o nosso resultado, a gente vai subtrair o número 43. Ao fazer essa subtração, vai aparecer como resultado essa parcela aqui que está faltando, tá certo? Então, explicação dada, vamos lá fazer isso então? Bora lá começar. Vou fazer a número 1 e a número 2 aqui juntinho com vocês, depois eu vou fazer todas de uma vez só, né, na calculadora e preencho por último, tá bom? Então, vamos lá. Vou trazer aqui a calculadora, muito bem. Eu tenho então na número 1 o número 105 e como eu falei, eu tenho que subtrair a parcela que a gente conhece. Qual que é a parcela que a gente conhece? O número 65. Qual número vai ser o nosso resultado então? O número 40. Significa que na número 1 a parcela que está faltando é o número 40. Na número 2 vai ser o mesmo procedimento. Nós vamos pegar o resultado,
Vamos subtrair a parcela que a gente conhece e vamos encontrar a parcela que está faltando. Então vamos lá, eu tenho aqui o número 122, que é o nosso resultado, ou seja, ele tem as duas parcelas somadas ali. Vamos retirar a parcela que a gente conhece, então a subtração do número 43. E o resultado foi o número 79. Tá vendo só? Então eu tenho aqui o número 79. Muito bem. Agora vamos fazer as demais e depois eu venho colocando os resultados. Eu vou colocar aqui um pouco para baixo para eu conseguir enxergar todos os exercícios da letra B. Então aqui na número 3 eu tenho o resultado 437, vou fazer o processo inverso da adição, que é a subtração, menos 128, e o nosso resultado foi 309, tá legal? Agora eu vou fazer da número 4, eu tenho aqui o número como resultado 3.812, eu vou subtrair a parcela 3.765, e o que me sobrou? 47. E agora aqui na número 5, eu tenho o resultado 11.714, vou subtrair o número 1.234 e eu vou ter como resultado 10.480. Depois eu tenho aqui na número 6 o número 11.685, vou subtrair o número 6.743 e olha só, temos como resultado a parcela 4.942. Legal? Então vamos preencher aqui, né, para ficar igual de vocês, né? Vocês já foram preenchendo aí. Então na minha número 3 eu tinha a parcela que estava faltando, 309. Muito bem, então 309 mais 128 vai dar 437. Agora aqui na número 4, a parcela que estava faltando era o número 47. Muito bem, então 3.765 mais 47 resulta em 3.812. Agora na número 5, a parcela que estava faltando era o número 10.480. Então vamos pôr aqui, ó, 480. Muito bem, e aí somado com 1.234, eu tenho o resultado 11.714. E agora aqui, 6.743, adiciono aqui a parcela que estava faltando que a gente já encontrou, que é 4.942, e eu vou ter o resultado 11.685. Tá legal? Super tranquilo a letra B. Agora vamos para a letra C. Na terceira fase, José também precisou descobrir que números haviam sido apertados na calculadora, mas dessa vez em equações de subtração. Então temos aqui mais 6 exercícios para resolver, todos eles, olha só, são de subtração, como vocês podem perceber, tá vendo só? E aí, galera, é o seguinte aqui, ó, nós temos duas situações aqui. Repare que aqui, ó, nós temos faltando o minuendo da subtração, que é o número maior, tá vendo? Ó? O número que fica à esquerda, ele é o minuendo. E o número que fica à direita, ele é o subtraindo. E vocês sabem que o resultado aqui, na subtração, se chama diferença, né? Já vimos isso. Só que daí qual que é a particularidade aqui? Olha só. Aqui onde nós temos o minuendo, que é o número maior, ele tem esse número aqui, ó, que é o subtraindo, que ele é subtraído daqui. Quando ele é subtraído, gera um número menor, certo? Muito bem. E para encontrar de volta qual que é o nosso minuendo, nós precisamos somar o número que foi subtraído junto com a diferença, e aí nós teremos de volta o número do minuendo, tá certo? Então quando está faltando o minuendo, nós temos que fazer uma adição, o processo inverso aqui da subtração, tá certo? Quando a gente tem o subtraindo faltando, a gente não faz uma adição, a gente faz uma subtração. Por quê? Presta bem atenção, eu já tenho um número que ainda não subtraí nada dele, ele está ali, o número maior. Se eu adicionar o resultado, eu vou estar deixando ele ainda maior, e não é esse caso. O caso aqui, nós temos que descobrir o número que foi subtraído, tá certo? Então, para a gente descobrir o número que foi subtraído, aqui nós fazemos uma subtração mesmo do resultado. E aí a gente vai encontrar o número que está faltando aqui, tá certo? Então, lembrando, quando está faltando o minuendo, que é o número maior da nossa subtração, nós fazemos uma adição, porque quando está faltando ele, sinal que já foi subtraído aqui, ó, tá certo? Quando eu tenho ele, mas não tenho o número que vai ser subtraído, eu tenho que fazer uma subtração.
para que daí eu encontre somente o número que ainda vai ser subtraído, beleza? Então vamos fazer isso na calculadora. Vou trazer a calculadora aqui, vou fazer junto com vocês todos os 6 e depois eu venho preenchendo, combinado? Então, relembrando ali na número 1, eu não tenho o minuendo, mas eu tenho o subtraindo. O que a gente faz aqui? O processo inverso da subtração. Eu tenho o meu resultado, que é 995, e eu vou adicionar 1005. Que número eu tenho? O número 2000. Então já anotem aí que eu já vou continuar com vocês. Agora, olha o número 2. Eu tenho faltando quem? O minuendo ainda. Então, eu vou fazer também uma adição. É o processo inverso. Então, para fazer a adição, o que a gente faz? Pega o nosso resultado 4.804 e adiciono o número 789. E eu obtive o número 5.673. Beleza. Agora, na número 3, o que está faltando? É o minuendo ou é o subtraindo? É o minuendo. Quando está faltando o minuendo, nós vamos fazer ainda o processo inverso, que é a adição, tá certo? Então eu tenho lá no resultado 4.322 e vou somar com 5.410. E aí então eu tenho ali, ó, o nosso minuendo é o 9.732. Beleza. Agora na número 4, eu tenho o minuendo, mas eu não tenho o subtraindo. O que a gente faz aqui? A gente continua o processo da subtração. Então vamos lá? Eu tenho o número 567, que é o meu número maior. Vocês vão entender agora porque é o número maior. Eu vou subtrair o nosso resultado, que é o 500. E olha o que vai acontecer. Apareceu o 67. Eu já vou pôr aqui para explicar para vocês e depois eu continuo explicando os demais. Então, ó, na subtração nós temos os dois números que fazem parte do algoritmo e depois a diferença, que é o resultado, né? Então, ó, sempre eu tenho o número maior e o número menor, tá vendo? Então eu tenho na minha subtração o número maior e o número menor. Se eu fizesse o algoritmo, ficaria dessa forma, ó, 567 menos 67. E aí o resultado aqui embaixo seria o número 500, como vocês estão vendo ali. É assim que ficaria. Então, o número maior fica aqui e o número menor embaixo, tá bom? Vamos lá, então, continuar com a nossa calculadora e depois eu venho preenchendo os demais. Então, bora lá. Eu tenho agora aqui na número 5 o número 472, que é o nosso minuendo. Nós vamos subtrair o resultado, que é o 349. E aí, eu vou ter, então, o nosso subtraindo, que é o número 123. E na número 6, eu tenho o número 6.903, que é o nosso minuendo. Eu vou subtrair o número do resultado, que é o 4.183. E olha só, apareceu o nosso subtraindo 2.720. Então vamos começar a preencher aqui? Bora lá! Temos aqui então, na número 1, o número 2.000. Muito bem. Na número 2, nós temos o número 5.673, que é o nosso minuendo. Muito bem. Agora, na número 3, nós temos o número 9.732. 9.732. Beleza, nosso minuendo. Já preenchemos a número 4, que é o 67, né? Vamos preencher a número 5. Eu tenho aqui o minuendo, agora falta o subtraindo. O subtraindo é o número 123. E agora aqui na número 6 nós temos 6.903 menos 2.720. Muito bem. Então preenchemos toda a letra C. Vamos continuar e preencher os demais exercícios. Letra D. Na quarta fase, Ruth precisou descobrir quais números haviam sido apertados na calculadora nas contas de multiplicação. Então aqui, turma, nós vamos trabalhar multiplicação. A gente já viu também que o processo inverso da multiplicação é a divisão, tá certo? Fazer aqui, ó, bem grandão o símbolo da divisão para vocês verem bem aí. Então, vamos lá observar como vai ser. Eu tenho aqui o meu resultado, tá? O resultado da multiplicação que ocorreu aqui com um número misterioso. E aí, a gente precisa encontrar esse número que está faltando, tá certo? Para a gente encontrar, a gente precisa realizar uma divisão, porque ficaria dessa forma a nossa divisão. Ó. Eu tenho o número 1584
e eu vou dividir pelo número 264 e nós vamos encontrar aqui, ó, o número que está faltando aqui, tá certo? Então vamos lá fazer isso na calculadora e depois eu vou vir preenchendo com vocês aos poucos. Bora lá! Então eu tenho aqui, puxar aqui um pouquinho para baixo, eu tenho aqui o número 1584, muito bem, e eu vou dividir esse número pelo número conhecido dessa multiplicação, que é o 264. E aí eu vou ter como resultado o número 6. Significa que 264 multiplicado por 6 dá o número 1584. Agora vamos dar uma olhada no número 2? Nós temos aqui o número 1032 e nós precisamos fazer o que mesmo? Fazer uma divisão pelo número 258. Então vamos lá fazer isso na calculadora. Temos aqui a calculadora, vamos digitar o nosso resultado, 1032 dividido por 258. E eu tenho o número 4. Olha que tranquilo, tá vendo? Então eu vou fazer as demais e aí eu venho preenchendo todas elas para vocês. Então bora lá. Agora na número 3 eu tenho o número 13.080, eu vou dividir ele por 20 e eu vou ter o resultado 654. Muito bem. Agora na número 4 eu tenho o número 1960 e eu vou dividi-lo por 7 e olha que número eu vou ter? O número 280. Muito bem. Na número 5 eu tenho o número 1408, eu vou dividi-lo por 32, lembrando que o processo inverso da multiplicação é a divisão, por isso que nós estamos trabalhando a divisão para encontrar qual é o número que está faltando nessa multiplicação. E nesse caso da número 5 é o número 44, tá certo? Então já vou começar preenchendo as que estão faltando e depois eu faço aqui a número 6. Então vamos lá. Já fizemos então a número 2 e o resultado foi o número 4, então vamos preencher aqui. Depois na número 3 o resultado foi 654. Legal. Depois, na número 4, foi o número 280. Na número 5, foi o número 44. Muito bem. E agora nós vamos fazer a número 6. Então, bora lá. Eu tenho aqui o número 5.757 e eu vou dividir pelo número 101. E qual será o nosso resultado? O número 57. Então, bora preencher aqui o número 57. Significa que 57 multiplicado por 101 vai dar o resultado 5.757, certo? Agora vamos fazer a letra E. E na quinta e última fase, Vinícius fez o mesmo que os colegas, mas com equações de divisão. Então aqui, turma, nós temos as equações da divisão, tá vendo? E qual que é o processo inverso da divisão? Temos a multiplicação, tá? Isso acontece em todos os casos? Não, tá? Temos outras situações aqui. Então vamos dar uma observada. Eu tenho aqui o meu dividendo, que é o número aqui da divisão que ele vai ser dividido, e eu tenho aqui também o meu quociente. Tá faltando o divisor. Então como ficaria isso no algoritmo da divisão? Ficaria assim, ó. Eu tenho o dividendo 1425 e aí eu vou colocar o meu resultado aqui embaixo, ó, que é o quociente. Tá faltando quem? Tá faltando o número divisor, tá certo? Então vamos agora entender o que eu preciso fazer aqui. Quando eu tenho o dividendo e o meu resultado, eu preciso dividir um pelo outro, ou seja, eu vou dividir esse número maior pelo quociente para encontrar o divisor, tá legal? Então vamos fazer isso aí. Eu não tenho o divisor, eu tenho quociente e dividendo. Quando eu tenho quociente e dividendo, o que eu faço? Eu divido um pelo outro. Então bora lá. Trouxe a calculadora, eu tenho o número 1425, divido ele por 475 e eu vou obter o número 3. Olha só que legal, então 1425 dividido por 3 vai dar 475. Vamos ver se é verdade? Vamos olhar na calculadora. Eu tenho o número 1425 e agora eu vou dividir por 3. Vai obter o resultado 475. Muito legal, né? Vamos fazer isso para número 2, que é o mesmo procedimento. Então eu tenho aqui o número 864 e eu vou dividir para o 16 para encontrar qual é o nosso número divisor. Olha só, é o número 54. Estão vendo só? Beleza. Agora vamos fazer a número 3.
e aí depois a gente vai parar e conversar mais uma vez. Então, ó, na número 3 está faltando mais uma vez o divisor. Nós temos o dividendo e o quociente. O que eu faço? Eu faço a divisão do 1.540, que é o nosso dividendo, pelo quociente, que é o 77. E eu vou obter o número 20. Legal, então já vamos preencher esse para depois a gente conversar mais uma particularidade que a gente tem que prestar atenção. Então, na número 2 saiu o número 54, tá certo? Então, 864 dividido por 54 dá 16. Agora aqui, 1.540 dividido por 77 deu o número 20, tá certo? Então, coloco aqui o número 20. Agora, olha só como está diferente. Eu não tenho mais o dividendo, eu tenho o divisor e eu tenho o quociente. Como que fica agora para encontrar o divisor aqui? Então, é assim, ó. Eu tenho aqui a minha chave da divisão, onde eu tenho o número 89, que é o nosso divisor. Eu tenho o quociente, que é o número 15, que é o nosso resultado. E tá faltando aqui, ó, o nosso dividendo. Para encontrar ele, o que a gente faz? O processo inverso da divisão, que é a multiplicação. Então, eu tenho que pegar o 89, multiplicar aqui, ó, pelo 15 para encontrar o nosso dividendo. Então, vamos fazer isso? Lembrando, quando eu não tenho o meu dividendo, só tenho o divisor e só tenho o quociente, eu preciso fazer o processo inverso, multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho, então, na número 4, o número 89, eu vou multiplicar ele por 15. E eu tenho, então, o número 1335. Vamos anotar ali, para a gente fazer, então, a número 5. Então, aqui na número 4, eu tenho o número 1300, vou colocar aqui, ó, 1335. Muito bem, deixa eu limpar aqui, ó, para vocês verem melhor. E agora nós vamos fazer a número 5 e a número 6. A número 5 é o mesmo procedimento, ó, não temos o dividendo, só temos o divisor e o quociente. Então a gente faz o processo inverso, multiplicação. Lembrando, processo inverso da divisão é a multiplicação, tá certo? Então vamos lá, 620 multiplicado por 5, que vai dar o resultado 3.100. Então vamos colocar aqui o 3.100. Separamos com o separador de milhar e colocamos a centena. Muito bem, agora na número 6, como que vai ficar? A mesma coisa, ó, não temos o dividendo, somente divisor e quociente. A gente multiplica um pelo outro, é o processo inverso da divisão. 104 multiplicado por 178. E eu obtive o número 18.512. Vamos por aqui. 18.512. Muito bem. Deixa eu arrumar esse 8 aqui, que ele ficou bem torto. Então, muito bem. Agora ficou bem legal. Vamos continuar. E aqui, depois que vocês terminam o exercício, aparece aqui para vocês no livro: parabéns, você completou a última fase, você venceu o jogo. Ok, vamos continuar então, que aqui foi uma mensagem de parabenização aos ganhadores. E vamos ver o próximo exercício. Número 2. Na sala do professor Antônio, a turma estava brincando de fazer desafios matemáticos relacionados à calculadora. Letra A. Bianca, a aluna do professor, foi desafiada por João Pedro a transformar o número 789 em 802 com a calculadora. Para isso, que teclas ela precisaria apertar? Então aqui, turma, a gente precisa saber primeiro qual que é essa diferença aqui, ó, entre esses dois números. E aí depois a gente vai saber qual que é as teclas que ela precisa apertar para chegar do 789, que vai estar no visor da calculadora, até o 802. Então vamos descobrir primeiro a diferença. Eu tenho na calculadora o número 802. Lembrando, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. A gente precisa descobrir primeiro a diferença. A diferença é o resultado de quem? Da subtração. Por isso que eu estou falando aqui, ó, diferença, 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 em vez de falar resultado, tá? Então, vamos subtrair 789 e a diferença será o número 13. Agora vamos ler a pergunta do exercício mais uma vez para que vocês entendam. Bianca, aluna do professor, foi desafiada por João a transformar o número, vamos pôr na calculadora esse número, 789 em 802 com a calculadora. Para isso, que teclas ela precisaria apertar? Agora que nós já sabemos a diferença, que é o número 13, é só a gente dizer que a Bianca ela precisa apertar o símbolo da adição
e depois digitar o número 1 e o número 3 e depois o sinal da igualdade. E aí ela chega ao número 802. Então vamos fazer isso? Bora lá! Primeiro, deve encontrar a diferença entre 802 e 789 para obter o resultado 13. Então, para chegar a 802, ela precisará apertar as teclas adição, 1, 3 e igual. Foi o que a gente fez. Agora na letra B. Rafael, da mesma turma, pediu a Inácio que transformasse o número 52 em 312, apertando apenas 3 teclas. Olha só, agora tem limitação, ó. Apenas 3 teclas. Qual seria a resposta certa de Inácio? Então, turma, claramente a gente pode perceber que o número cresceu bastante de 52 para 312. Aqui a gente já pode dizer que é uma multiplicação. E qual que é o processo inverso da multiplicação? É a divisão, não é? Então, na divisão, o que a gente faz? A gente coloca o 312 como o dividendo e colocamos o 52 como divisor. Aí então eu vou dividir 312 por 52 e eu obtive o número 6, tá certo? Então o número 6 é o nosso divisor, beleza? O que a gente faz agora? Tá falando no exercício assim, ó. Vamos ler mais uma vez? Que o Rafael, ele é da mesma turma, né, que a Bianca, e pediu para que o Inácio transformasse o número 52 em 312, apertando apenas 3 teclas. Qual seria a resposta certa? Então aqui ficou fácil agora, turma, porque a gente sabe que o 52, se a gente multiplicar ele pelo 6 que a gente acabou de encontrar, vai dar esse resultado. Vamos ver? Então sabemos ali, ó, que o Inácio, para ele atingir a resposta correta apenas com 3 teclas, ele tem que fazer o quê? Vamos lá. 52 na tela, tá vendo? Na tela da calculadora. Agora ele tem que apertar somente 3 teclas. Vamos lá? Multiplicação, já foi uma tecla. O número 6, segunda tecla. E por fim, o símbolo da igualdade, 312. Encontramos o resultado com apenas 3 teclas. Vamos colocar a resposta aqui. Inácio precisará apertar as teclas multiplicação, o número 6 e igual para obter o número 312. Super tranquilo, né? Vamos fazer a letra C. Luísa desafiou Carolina a transformar o número 1792 digitado na calculadora no número 256, usando apenas 3 teclas. Como Luísa responderia corretamente esse desafio? Então aqui, turma, se vocês prestarem atenção, o número diminuiu, era um número maior do que 1000, quase chegando ali a 2000, né? Faltava poucas centenas, e aí depois diminuiu bastante. Qual que eram as operações que eu falei para vocês que diminuem o número? É a divisão e a subtração. Se eu faço através da subtração, o que acontece? Eu vou diminuir 2 centenas fora as dezenas. Se eu diminuir 2 centenas aqui do 7, ele vai virar o número 5. Olha só, já não é igual a esse número aqui, ó. Teria que ser um 5 aqui. Então, a gente já pode ver claramente que não é a subtração, e sim um processo de divisão. Vamos fazer isso? Vamos lá, trazer a calculadora aqui e vamos digitar. No visor da calculadora temos que ter o número 1792 e vamos ter que encontrar qual é o número que vai ser o divisor que vai trazer o resultado 256. Mas para isso a gente primeiro precisa dividir pelo quociente 256 para encontrar o divisor. E o divisor foi o número 7. Significa que 1792, como diz o exercício, ó. Vamos ler de novo o exercício? Luísa desafiou Carolina a transformar o número digitado na calculadora, ó, então já está aqui digitado, no número 256, usando apenas 3 teclas. E agora ficou fácil, né, turma? Porque a gente já sabe quais teclas usar. Nós vamos usar a divisão pelo divisor 7. Então, ó, já foram 2 teclas. Ó. Apertei o da divisão, apertei o número 7 e agora eu vou apertar a igualdade. E olha o nosso resultado. Foi o número 256. Super tranquilo, né? Então vamos lá preencher essa resposta. A Carolina vai ter que fazer o que mesmo? Ela vai precisar apertar as teclas divisão, número 7 e a igualdade. E aí ela vai conseguir como resultado o número 256. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e já sabe, como eu sempre digo para vocês, já deixa aqui nos comentários a hashtag calculadora para que você ajude o canal, dessa forma você ajuda gratuitamente o canal.
Já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e compartilha com a galera. Manda aí pra galera no WhatsApp, distribui os vídeos aqui do canal, fala aí, ó, o professor é bacana, vem conhecer a aula dele. E também, turma, aproveita aqui, ó, embaixo tá aparecendo outros vídeos para vocês. Temos a aula, gameplay e vocês vão curtir bastante. Um grande abraço, até a próxima aula.